Olá, queridos, família abençoada do Senhor, tudo bem? Uma excelente sexta-feira para cada um de vocês. Essa é a sexta-feira que o Senhor nos fez e por isso estamos muito felizes. Daqui a pouquinho nós vamos ministrar sobre a sua vida um texto enviado pelo Guilherme Oliveira. Hoje é a segunda vez que estamos ministrando aqui ao seu coração esses textos enviados por pessoas que são aí de casa, né? Pessoas que sentiram no coração enviarem essas mensagens para nós. Tem sido difícil selecionar. Essa mensagem do Guilherme Oliveira, eu tenho certeza que vai falar de forma abundante no seu coração, assim como falou ao meu coração também. Amém? Só que agora quero já anunciar para você as pessoas que vão estar falando ao seu coração, trazendo o recado do coração de Deus para você a partir da semana que vem, na próxima segunda-feira. Pastor Fabiano Mota, Bruna Martins, Pastor Luiz Fernando, líder estadual de Goiás, e também a nossa querida Daniele Rizuti. Pessoas de Deus, homens e mulheres de Deus, sendo usados por Ele para abençoar a sua vida. E esse é o propósito do Senhor, com toda certeza, né? Desde o ano passado, quando eu orava e apresentava tudo diante do Senhor, o Espírito Santo dirigiu o meu coração para que convidasse homens, mulheres de Deus, servos dele, para serem usados por ele também aqui, para ministrar o recado do coração dele sobre a sua vida. Então esteja conosco, 4 pessoas muito especiais, eu tenho certeza que você será edificado pela santa palavra de Deus, amém? Pois é, e hoje, dia 9, é a segunda vez que estamos ministrando aqui esse texto que vem de você, né? Do seu coração. Hoje, então, é a vez do Guilherme Oliveira. Um abraço muito especial para você, Guilherme. Guilherme, que é da cidade de Santa Vitória do Palmar, Rio Grande do Sul. Um abraço aí para toda essa cidade querida que acompanha aqui o recado do coração de Deus. Amém? E o Guilherme vai trazer uma mensagem que vai falar ao nosso coração sobre João Batista, o porta-voz de Jesus. Se andássemos às margens do Rio Jordão há cerca de 2000 anos, certamente nos encontraríamos com um homem. O reconheceríamos não pela sua roupa elegante, nem pelo seu comportamento sofisticado. Se estivéssemos na Judéia naqueles dias, é provável que poucos daquele lugar sabiam o seu nome ou o seu passado. E a razão disso é muito simples. Esse homem não busca nenhum tipo de reconhecimento ou admiração, pelo contrário. O seu comportamento, se fosse repetido hoje, traria mais revolta do que agradecimento. O reconheceríamos certamente pela sua humildade. Seu nome? João Batista, primo de Jesus. Ele é a primeira voz a se levantar no nome do Senhor depois de mais de 400 anos de silêncio divino. A sua pregação agressiva e corajosa ainda é hoje uma das mais marcantes da história do Evangelho. Sua mensagem redentora custaria a sua própria vida ao afrontar o rei Herodes e o seu pecado. A vida, porém, de João Batista possuía um propósito elevado. Deus cumpriria sua promessa de salvação para a humanidade através de seu Filho Jesus. Então, Deus escolhe o destemido João para ir à frente do Salvador pregando o arrependimento ao povo. Mas quem era João Batista? Os fariseus tinham essa curiosidade e enviaram homens para fazer essa pergunta a ele.
E a resposta de João permanece viva até os dias de hoje. Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor. Não podemos perder a grandeza dessa simplicidade de João Batista. Era a chance perfeita para que ele se engrandecesse perante o povo, afinal, a sua posição de mensageiro de Deus era respeitada até pelo próprio rei Herodes. Poderia ser o início da sua fama. A sua resposta poderia levá-lo a um patamar mais alto no meio da sociedade. Era o momento ideal para divulgar o seu ministério ou buscar aliados importantes. Mas João não o faz. Ele não era o homem mais popular ou o primeiro dos profetas. Ele não havia aberto o mar vermelho como Moisés ou derrotado um gigante como fez Davi, mas João era a voz de Jesus. O Criador dos céus e da terra falava pelos lábios dele e isso era suficiente para trazer a ele contentamento. No tempo de sua vida, João foi porta-voz do Senhor, revelando todo o amor de Deus e a bondade dele. Não veremos mais João Batista pregando nos desertos ou batizando os arrependidos. Não o veremos mais vestido com peles de camelo e não seremos convidados por ele para almoçar gafanhotos e mel silvestre. Mas o certo é que a voz que falava através dele continua falando por meio de nós. Jesus continua colocando nos corações dos crentes palavras salvadoras. Esse é o nosso tempo, querido. Esse é o nosso tempo. Tempo de ser a voz de Deus no meio de uma geração corrompida. Tempo de ser a voz de Deus no meio de uma geração perversa. Geração que tapa os ouvidos para a verdade. A realidade é que existe uma fome de ouvir a palavra de Deus, mas como ouvirão se não há quem pregue? Volte de novo no tempo e encontre o resultado da pregação de João. Ache na beira do Jordão uma multidão de salvos por ele ter sido a voz de Cristo. Veja esses mesmos salvos trazendo outros para conhecerem a história do Filho de Deus vestido de carpinteiro. Veja os caminhos endireitados e a mudança do Evangelho que continua produzindo milagres depois de tantos anos. Precisamos seguir o exemplo de João. Precisamos endireitar as nossas vidas ouvindo a mesma voz que ele ouviu. A voz que acordou Lázaro dormindo na morte ainda opera. Ainda fala através de homens como João. Homens que não buscam a própria glória. Homens que preferem estar à sombra do Salvador. Sempre haverá uma alma cansada do sofrimento, disposta a ouvir o mensageiro do céu. Sempre haverá resposta quando a verdade é pregada. O desejo do Senhor é que sejamos representantes dele. Se o nosso coração ouvir a voz de Jesus, o próprio Deus nos moverá a espalhar a boa notícia, que pode ser a causa de salvação para muitos, se for divulgada. Ele nos deu a sua palavra. Ele nos fez conhecer a sua perfeita vontade. Mas a escolha de levar o Evangelho é exclusivamente nossa. Seja você, querido, o João Batista dessa geração. Custe o que custar. Pague o preço que for preciso. Valerá a pena. Que Deus te abençoe.